Boas, pessoal. Primeiro quero pedir-vos desculpa por não publicar já há uma porrada de tempo nenhum vídeo, mas ultimamente tenho estado a fazer o meu mestrado e neste momento tem sido complicado publicar alguma coisa. Bom, como já viram pelo título do nosso vídeo, hoje vamos falar de produção de pólen, mas especificamente perceber se um apicultor de pequena escala compensa produzir pólen ou não. Hoje tive que tomar algumas notas para conseguir explicar-vos tudo direitinho. Vamos ver se a coisa corre bem. E quando falo em pequenos apicultores, estamos a falar de apicultores que tenham sensivelmente, sei lá, 10 colmeias, máximo dos máximos. Ok, então a pergunta que se põe é compensa produzir pólen em pequena escala, sim ou não? Na minha opinião, sim. Mas porquê? Vamos analisar mais especificamente os critérios financeiros, ou seja, os custos que existem em adquirir os equipamentos necessários para produzir o pólen e a receita provável que venhamos a ter. Isto porquê? Porque em conversa com outros apicultores, aquilo que eu me apercebo é que muitas das vezes eles mesmos dizem que não compensa produzir pólen por causa dos custos associados, ou seja, será mais caro para eles a compra, a aquisição dos diversos equipamentos do que propriamente a receita que vão ter a produzir pólen. E aquilo que eu quero demonstrar aqui é que isso não é bem assim. Então, o ponto número 1 é perceber que material é necessário para a produção de pólen. Os captapólenes que a gente utiliza são captapólenes de plástico, os mais baratos que se encontram no mercado. Existem também outros tipos de captapólen, como os captapólenes de madeira, mas os mais baratos, como vos disse, são os de plástico. Daí nós utilizarmos desse tipo de captapólenes. Só para a referência já agora, um captapólen de plástico custa qualquer coisa como 12,55€. Se for um captapólen de madeira, que são os outros que a gente consegue encontrar cá, fica sensivelmente por 16,85€. Pode haver aí uma diferença de uns cêntimos, mas à volta dos 16€ sempre. Ok, para além disso, o que é que nós vamos necessitar mais? Depois de ser feita a recolha do pólen, existe a necessidade de o secar e de o limpar, porque vêm sempre detritos quando a gente faz a recolha nos captapólenes e isso tudo, e claro, o nível de umidade que o pólen traz do terreno é bastante elevado para que a sua conservação seja feita a longo prazo. Daí que seja necessário a gente secar o pólen. Ou seja, aqui é que vamos entrar no busilis da questão, porque se nós formos pesquisar online os vários equipamentos que existem para secar e para limpar o pólen, nós constatamos que muitas das vezes os preços não são muito apetecíveis, digamos assim. Isto porquê? Porque um secador de pólen até nem é das coisas mais caras, mas uma máquina para limpeza de pólen não é propriamente barata. Só para terem também uma noção, um secador de pólen, o mais barato que encontrei online, limpa 3 kg de pólen e custa 195€. O mais barato. Se formos para um secador já mais industrial, ou seja, um secador que consegue secar de cada vez 25 kg de pólen, já estamos a falar na ordem dos 720€. Como podem constatar, não são preços propriamente baratos para quem tem 10, 12 colmeias a produzir. Quanto à máquina de limpar o pólen, nesse aspecto consegue ser pior do que a máquina de secar. Isto porquê? Porque a máquina mais barata que eu consegui encontrar, preço online, atenção, foi de 1067€. Agora vamos tentar perceber, ok, o que é que nós conseguimos extrair das nossas colmeias em termos de produção de pólen. Ou seja, ter produção de mel e produção de pólen em conjunto, a produção de pólen tende a ser mais baixa do que a produção de mel. Ou vice-versa, ou seja, podem ter uma produção de pólen mais alta, mas a produção de mel vai descer. Ou seja, vocês não conseguem ter as produções das duas coisas em grande quantidade, porque tanto uma como a outra são produzidas sensivelmente na mesma altura do ano e existe esse handicap, esse problema, que é o facto de quando se produz muito de uma não se vai conseguir produzir muito de outra e vice-versa. A questão está, então, porquê dizer que compensa produzir pólen ou não? Primeiro porque o preço do pólen é bastante superior ao preço do mel, o que faz uma diferença substancial depois nas contas finais da exploração. Ou seja, para terem noção do preço do pólen,
eu estou-vos a dar preços a granel, ou seja, o preço ao cliente final é superior, é isto que eu vos vou dizer, mas o preço do quilo de pólen neste momento está entre os 11 e os 16 euros. Ou seja, 1 kg de mel, máximo dos máximos, se calhar 8, 9 euros, e já é com muita sorte, porque normalmente os preços de quilo de mel vendido ao cliente final, às vezes nem a esses valores chegam. Ou seja, como podem constatar, se nós considerarmos um preço médio, vamos considerar um preço médio de 6 euros por quilo de mel, nós constatamos que o preço do pólen é mais do dobro. Pode ser mais do dobro do que o quilo de mel. Agora a grande questão é perceber as quantidades de pólen que se consegue produzir ao longo do ano. E mais uma vez aquilo que eu vos vou dizer é, por aquilo que já li e que já vi mesmo em artigos e coisas desse género, a média de pólen, a média de produção de pólen de uma colmeia em Portugal situa-se ali à volta de 1,5 kg. Mas nós, para arredondarmos a coisa, vamos estipular uma colmeia consegue produzir máximo dos máximos 1 kg de pólen. Isto não é verdade, como já vos disse, pelo menos a média é de 1,5 kg, e há quem consiga produzir até bem mais do que 1,5 kg. Por isso, isto é só para nós nos orientarmos, para vermos se compensa ou não, e sendo as contas por baixo, obviamente que dando mais, melhor será os resultados, correto? Ou seja, então nós estamos a dizer que por cada colmeia nós vamos produzir 1 kg de pólen. Ou seja, se tivermos 10 colmeias a produzir, quer dizer que vamos ter, ao fim do ano, qualquer coisa como 10 kg de pólen. E ainda assim conseguimos produzir mel. Atenção a esse pormenor. Ou seja, então, se nós fizermos as contas assim, logo por alto, nós podemos constatar, ou seja, 10 kg de pólen, vamos fazer uma média de, vamos dizer, 15 euros por quilo de pólen, já nem vamos dar o preço máximo, vamos dar ali um preço um bocadinho abaixo, ou seja, 10 kg de pólen, 15 euros, 150 euros de lucro ao fim do ano. Isto, se nós formos meter ainda a aquisição dos capta-pólenes, da máquina de secar e da máquina de limpar, constatamos que é praticamente impossível de produzir pólen e conseguir reaver esse dinheiro em tempo útil. Ou seja, iríamos demorar imenso tempo para conseguir recuperar o investimento. Feito isto porquê? Porque cada capta-pólen, o mais barato que a gente encontra, foi 12,55 €, ou seja, 10 capta-pólenes são qualquer coisa como 125 €, logo à partida. A máquina de secar pólen, como vos disse, a mais barata que encontrei online era de 195 € e o secador, a máquina de limpar, era qualquer coisa como 1067 €. Ou seja, tínhamos um investimento total de 125 mais 195 e os 1067, ou seja, quase não, cerca de 1500 € de investimento para ter uma receita de 150 €. Logo, estamos a falar de 10 anos para recuperar o investimento. A este ritmo, obviamente. Ou seja, aquilo que se constata é que não compensa. Pura e simplesmente, com estes valores, não compensa. Agora, porquê que eu digo que compensa produzir pólen? Por uma razão muito simples. É porque existem alternativas no mercado para além destes valores que eu estou a dizer. E as alternativas são a aquisição da máquina de limpeza, principalmente, e do secador, a preços bem mais acessíveis do que aquilo que eu estou aqui a dar. Então, o que eu vos quero mostrar é a máquina e o secador de pólen que eu utilizo para a produção do meu pólen. Pessoal, isto é a máquina que eu utilizo para secar o meu pólen. Isto é nada mais, nada menos do que uma maquinazinha que se compra em qualquer supermercado do nosso país e que a função dela é desidratar alimentos. E nós adaptamos-la para secar o pólen. Ela tem vários tabuleiros, neste caso temos 4 tabuleiros. Os tabuleiros vêm assim, os tabuleiros são assim. E, obviamente, que se nós colocarmos pólen neste tabuleiro, o pólen vai acabar por processar o tabuleiro. Ou seja, então a ideia será nós utilizarmos uma rede com uma malha mais fina,
colocarmos nos nossos tabuleiros, colocarmos as redes nos nossos tabuleiros, de forma a colocar então aqui o pólen e assim nós conseguirmos colocar, secar o pólen propriamente dito. A questão está, quanto é que custa isto? Esta maquinazinha de secar pólen, que a gente adaptou, basicamente, custa qualquer coisa como 90€. Correto? Ou seja, passamos de 195 para 90. Mais importante que tudo, há de ser a máquina de limpar pólen, porque, como vos disse, a mais barata que encontrei custava qualquer coisa como 1067€. Então eu quero-vos mostrar a máquina que eu utilizo e o preço da mesma. Ok, isto é a máquina que eu utilizo para limpar o meu pólen. Esta máquina eu comprei-a no OLX. Ela está à venda no OLX. É de um senhor do norte do país e custa qualquer coisa como 60€. Passamos de 1067 para 60. Ou seja, se nós fizermos as nossas contas, o que nós constatamos é, se nós tivermos com estes dois equipamentos que eu vos mostrei, o secador e a máquina de limpar pólen, mais os 10 capta-pólenes que são necessários para produzir os 10 kg, então nós vamos ter um investimento total de 275€. E podemos ter um retorno na produção de pólen de, máximo dos máximos, de vendas a granel, atenção, de 150 a 160€. Vamos considerar os 150, que era aquilo que eu vos tinha dito. A questão está, isto são preços de venda a granel. Se vocês venderem o vosso pólen diretamente ao cliente final, garanto-vos que o preço do mesmo pode cobrir as despesas nesse mesmo ano. Compensa produzir pólen, é necessário saber procurar e adquirir o equipamento certo para a vossa escala. Obviamente que numa escala maior este tipo de equipamento já não vai servir ou não vai ser tão rentável porque vai demorar imenso tempo tanto a secar como a limpar o pólen. Agora, para uma pequena escala, só para terem uma noção, eu este ano produzi cerca de 30 a 40 kg de pólen e permite fazer a limpeza e a secagem desses mesmos coisas. É óbvio que demora bastante mais tempo, mas eventualmente também a ideia será passar por uma escala diferente. Mas aí já temos também capacidade financeira para passar para esse próximo nível. E pronto, era isto que eu vos queria dizer. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem tirar mais alguma dúvida ou se tiverem mais alguma dúvida, podem deixar nos comentários aqui em baixo. E até à próxima, pessoal.